podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Escolher ser médico é optar por dedicar a vida à saúde dos outros. É jurar cuidar, tratar e preservar a vida de quem precisa de ser cuidada. E é tudo isso sabendo que o propósito do que se faz está em cada momento numa única pessoa. Aquela que está sentada no consultório, deitada numa cama de internamento ou preparada para ser operada na maca de um bloco operatório. O sonho de quem quer ser médico, imagino eu, deve ser conseguir chegar a esse dia e fazer tudo bem. O dia em que na sua frente está um doente a sério. Mas e enquanto se é estudante de medicina? Deve ou não um aluno poder ter contacto direto com doentes reais? Quase médico. Meter a mão na massa. Diria que talvez esta fosse a expressão mais básica e simples do que queremos saber neste episódio do podcast Hospital da Luz Católica. Afinal, um estudante de medicina deve poder lidar com doentes a sério, em que momento da sua formação e como fazê-lo sem que isso comporte riscos para o doente. Há com certeza uma resposta certa para estas perguntas, não é verdade, Paulo? Há uma resposta certa. Tradicionalmente, nos cursos de medicina, os alunos contactam com os doentes tarde. E quando contactam com doentes, tarde significa normalmente a partir do 4º ano do curso. E quando contactam com doentes a sério, reais, no hospital. Aqui é diferente, Aqui mas diferente. já vamos saber como é. Paulo Homem, médico pediatra, integra desde o início o projeto da Faculdade de Medicina da Universidade Católica em parceria com a Luz Saúde e a Rede Hospital da Luz. Integra a equipa docente deste novo curso e é responsável pelo Skills Lab da faculdade, uma das áreas decisivas para o assunto que nos traz aqui hoje. Disse bem, não disse, Paulo? Muito bem. Boa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para este episódio do Quase Médico. Obrigado, eu. Connosco está também Joana Sampaio. Olá, Joana. Joana é aluna do 1º ano de Medicina e agradecemos desde já ter aceitado também o convite para estar connosco neste podcast feito em parceria entre o Hospital da Luz e a Católica. Obrigada, Joana. Obrigada, eu. Bom, que tal está a correr este 1º ano? É o que esperava? Honestamente, eu acho que vim para cá com uma perspectiva completamente nula. Eu acho que... Nula? Quer dizer? Nula no sentido de deixar... Em branco? Sim, completamente em branco. Deixar que tudo crescesse em mim ao longo do tempo. Ou seja, acho que vinha com expectativas de encontrar algo completamente diferente do tradicional, mas ao mesmo tempo... Sem saber bem ao que vinha. Sim, saber exatamente ao que é que eu me estava a meter. Boa, mas está a correr bem. Sim, acho que sim. E dentro dessa ideia de... que era uma ideia em branco, está contente? Está bem? Está a correr como... Sim. Foi criando a expectativa e está a Sim. cumprir-se a expectativa? Exatamente. Acho que está a chegar à expectativa que eu realmente consegui criar no início. Eu acho que tanto alunos e professores e staff, acho que conseguimos todos crescer uns com os outros. E acho que realmente conseguimos chegar à excelência que estávamos à procura. Muito bem. Já vamos perceber melhor o que isso é, mas eu agora queria fazer aqui uma pergunta ao Paulo. A medicina faz-se com pessoas, não é? E estuda-se também com pessoas? Estuda-se com pessoas. Na medicina, então, enfim... Todo o estudo é fundamental, seja com pessoas. E, como eu dizia no início, a grande novidade neste curso em relação aos cursos tradicionais de medicina é que o contacto com os doentes é feito logo, desde o início do curso, logo nas primeiras semanas. Isso quer dizer que estes alunos que estão no 1º ano do curso já contactaram com doentes? Já. Inicialmente contactam com o que nós chamamos de doentes simulados, que são pessoas que são recrutadas da comunidade, com diversas profissões, idades, e que nós treinamos para serem doentes. Treinamos em 2 aspectos. Treinamos no roleplay, para saberem fingir a doença que é suposto fingirem, mas, por outro lado, treinamos-los em como dar feedback aos alunos. E, portanto, os alunos, logo desde as primeiras semanas de curso, entrevistam estes doentes como uma consulta médica habitual, em que os alunos fazem o papel de médico e este doente simulado faz de doente, e no final da consulta, imediatamente após a terminar a consulta, é o próprio doente simulado que dá um feedback ao aluno de como é que se sentiu durante aquela consulta e o que é que, enfim, como é que tudo aquilo que o aluno disse teve ou não impacto na sua forma de estar e na forma como via a doença. Mas não estamos já a aprender a tratar doentes. Não, estamos a aprender a comunicar. De alguma maneira é também isso, mas... Sim, estamos a aprender a comunicar. E cada aluno tem diversas oportunidades para aprender a comunicar, até porque estas consultas são gravadas em vídeo e áudio, e depois, na semana seguinte, todos os colegas da turma e o próprio professor vão visualizar estes vídeos, vão comentar
os vídeos e uma semana depois discutem entre todos o que é que correu bem, o que é que correu mal em cada um. Isto é um processo cíclico que se vai repetindo ao longo de 3 anos, nos 3 primeiros anos de curso, de forma a que quando o aluno chegar ao pé de um doente real no seu 4º ano do curso, vai estar muito bem preparado para lidar com qualquer eventualidade e não ter problemas em termos de comunicação com esse doente. Joana, já passou por isto? Parecia mesmo um doente a sério? É verdade. Que tal? Sentiu-se quase médica? Sim, na realidade sim, acho que é uma ótima experiência porque me fez sentir mesmo como se estivesse num hospital, como se estivesse no meu consultório, viver realmente aquela realidade que eu tanto quero alcançar. O que é que o seu doente tinha? Lembra-se? Da primeira vez? Da primeira vez tinha uma dor no braço, no cotovelo, e nós tivemos que fazer o exame físico, recolher o historial clínico, fazer todos os processos que nós temos ao longo de uma consulta simulada. E o que é que sabia, o que é que tinha que fazer? Nós, logo desde o início, nós começámos com as nossas aulas de core, que são aquelas em que temos um tutor específico, e a partir desse nós recebemos aulas teóricas, no sentido de nos guiar e dar como se fossem umas guidelines específicas para nós conseguirmos proceder e fazer uma consulta também. Ok, portanto, aprender a fazer as perguntas certas. O treino baseia-se nestes primeiros anos em saber comunicar. Okay. Saber fazer as perguntas certas, não tanto do ponto de vista médico, não é isso que estamos à procura, é as perguntas certas de acordo com o doente que tem à frente. Ou seja, se o doente mostra tristeza, ou se mostra agressividade, ou se mostra ansiedade em relação à sua doença, o aluno saber ter empatia para aquele doente e conseguir dirigir as suas perguntas de modo a perceberem em concreto o que é que preocupa aquele doente. E estes doentes simulados são treinados para responderem dessas múltiplas formas? Sim, eles são treinados e, como digo, o foco não é na parte médica. Aliás, o próprio feedback que esses doentes simulados dão no final da consulta não deve incluir aspectos médicos, deve incluir apenas os aspectos de comunicação e da linguagem. O que é que o José do Braço Dorido lhe disse no fim? Ou vos disse no fim ao vosso grupo? Porque eu sei que isto é feito em grupo, não é? Pois, na minha primeira consulta o meu feedback foi bastante geral, até porque eu, como tinha uma ideia muito geral também, quase em branco do que eu realmente ia obter, eu cheguei ao feedback e realmente senti, ok, realmente eu devia ter feito isto, eu devia ter tido uma approach diferente de como é que eu abri a porta e mencionei quem é que eu era, ou como é que eu toquei no paciente para poder fazer o exame físico. Foi tudo à volta disso, de coisas que eu devia de melhorar, coisas que melhoravam a minha empatia também. Quer dizer que ele se queixou, então? Eu não diria que se queixou. Mas é suposto que se queixe nesse sentido, ou melhor, é suposto que dê feedback de tudo o que correu menos bem. E como nós colocamos estes alunos, as consultas são individuais, eles estão no gabinete com o doente, e é suposto que com o tempo vão aprender pequenas coisas como chamar o doente pelo nome, apresentarem-se, indicar-lhes a cadeira onde se devem sentar, pedir para lhe tocarem quando vão fazer o exame objetivo. Ou seja, aqueles pequeninos gestos que depois acreditamos que daqui a 10, 15 anos, quando eles forem médicos, podem fazer toda a diferença entre serem bons médicos ou excelentes médicos. Exatamente. O facto de fazer isto em ambiente de simulação, e a simulação tem hoje um papel fundamental, então no ensino da medicina tão importante. No ensino e na prática e no treino da medicina, é uma mais-valia, é um valor acrescentado. Sim, na verdade não são doentes a sério, como eu tinha dito no início, mas é praticamente como se fossem. Sim, mas e os alunos, a certa altura, nem não percebem se estão a falar com um doente a sério ou não, porque entra-se ali num roleplay em que o aluno está a fazer mesmo de médico e o doente está a fazer de doente, e, portanto, não conseguem, a certa altura, no meio daquela consulta, distinguir esses dois papéis e acabam por encarnar aquele espírito. O que é importante é que nós sabemos, do ponto de vista de educação em geral e na educação médica em particular, nós dizemos e o aluno vai se esquecer, não é? E se nós mostrarmos, ele talvez se lembre. E se nós o envolvermos, que é o que fazemos quando ele faz uma consulta, ele vai reter essa informação. E, portanto, a retenção de informação, aquilo que ele aprende, fica-lhe para o futuro por ser através de uma consulta e por ser através do roleplay. Se fosse uma aula teórica sobre o mesmo tema em que tudo fosse dito, passado um ano, o aluno ia lembrar-se de menos de 10% daquilo que nós tínhamos dito. E assim acredito que com este treino, eles durante muitos anos nunca se vão esquecer do doente com dor no cotovelo em que ela se esqueceu de se anunciar e dizer quem era, por exemplo, nunca mais vai esquecer. E se numa aula teórica aparecer um slide a dizer não esquecer de se identificarem, ninguém se vai se lembrar disto no futuro.
Claro, como é óbvio. Portanto, quando nós, enfim, eu comecei por a fazer a introdução desta nossa conversa, falando em doentes a sério, na verdade o que é importante nesta formação não é que eles sejam efetivamente doentes reais, é que para estes alunos pareçam para e estes funcionam alunos no primeiro ano e funcionem como doentes reais. No primeiro ano, o que interessa é estratégias de comunicação, linguagem verbal, linguagem não verbal, saberem se comportar no interior de uma consulta. Depois isto, como disse, é um programa há 3 anos e, portanto, gradualmente nós vamos esticando a corda, nós vamos pondo situações mais difíceis e no terceiro ano eles já vão ser capazes de fazer um plano terapêutico e de discutir o plano terapêutico com o doente simulado. E o doente simulado é treinado para aceitar ou não aceitar o plano terapêutico e discutirem aquilo que vai ser feito. Portanto, nós vamos esticando a corda, agora estamos no primeiro ano e são todos cenários mais simples, mas no final do terceiro ano eles vão ficar preparados para, quando encontrarem um doente a sério, não terem dúvidas de como se devem comportar e qual é a estrutura de uma consulta médica que devem seguir. Bom, agora estamos ainda no primeiro ano, Joana, mas a complexidade tem vindo gradualmente a aumentar. Como é que isso tem corrido? Que casos, como é que têm tratado os casos e que tipo de casos é que têm sido apresentados? A nível de consultas, acho que nós temos as guidelines que nos foram apresentadas logo desde o início, todas elas têm stages específicos que nós temos que seguir. E ao longo do ano nós fomos aumentando, por exemplo. Há cerca de 2 consultas atrás, nós entramos na parte 4, em que nós conseguimos realmente dizer e dar sugestões ao paciente simulado como é que ele consegue melhorar da dor ou arranjar maneira de estimular, por exemplo, uma perna dorida. É algo que realmente nos ajudou imenso a conseguir perceber e, tal como o professor mencionou, é fundamental para conseguirmos olhar para o paciente, não como alguém com uma doença. E foi algo que nós crescemos imenso e aprendemos ao longo do ano. Muito bem. Mas, Joana, conseguem mesmo imergir completamente nesse teatro simulado? Ou, ao fim de uns meses destes casos, já sabe perfeitamente que quem está ali não está verdadeiramente doente? Como é que depois se vai fazendo esta experiência? Como é que se vai aprendendo com isto? Porque a consciência de que é um doente simulado não deixa de existir a partir de uma certa altura. É verdade. Honestamente, eu acho que a pressão de sabermos que estamos a ser filmados é aquilo que nos ajuda a conseguir estar realmente naquele papel de eu é que sou a médica ou eu é que sou a estudante de medicina de primeiro ano a fazer uma residência aqui. Então, dá-nos a pressão de termos que desenvolver, temos que fazer um bom papel. O meu tutor vai ver isto, os meus colegas também vão ver isto. Então, tenho mesmo que conseguir desempenhar aquilo que tenho. Sim, claro. Pois estou a perceber. O Paulo falou no princípio no 4º ano e nos doentes reais. Uhum. É esse o momento certo para entrar em doentes reais na formação do estudante de medicina? Nós vamos também, inclusive, a inovar um pouco e no nosso curso eles já vão ter algum contacto com doentes reais ainda no 3º ano. Portanto, vamos até antecipar um pouco, porque com a preparação que eles têm com os doentes simulados, vão ser capazes de lidar com o doente real até um pouco antes do que é o habitual. E há algum contexto mais específico? O que é que... Não, no início vão lidar apenas em contexto de ambulatório, em termos de consulta, no 3º ano, e depois a partir do 4º ano já em regime de internamentos também. A simulação, já percebemos, é uma ferramenta essencial. O que é que a faculdade tem à disposição? E, enfim, eu falaria também aqui do Hospital da Luz Lisboa, como hospital universitário. Outra área curso. que nós... que ferramentas é que nós temos aqui à disposição destes alunos? Outra área que nós nos dedicamos aqui no Skills Lab, para além da comunicação e dos doentes simulados, é a área da observação dos doentes. Claro. E, portanto, nessa parte, eles também têm várias aulas práticas, todas as semanas, em que aprendem a observar, a fazer exame objetivo aos doentes. Inicialmente, de um ponto de vista mais teórico, o que é que se deve observar e não e porquê. Depois, sempre praticando uns nos outros, o que é uma forma fantástica de aprenderem o que é que as dificuldades que têm, não só como médicos, mas também como doentes. Mas praticam o quê? A palpação? Praticam todo o exame objetivo de que se faz um doente e inclusive alguns procedimentos. Nomeadamente, ainda há poucas semanas tivemos a aula de injeções intramusculares, meu Deus, onde eles tiveram a oportunidade de dar umas picas uns nos outros. Portanto, eles treinam primeiro, do ponto de vista teórico, saberem o que é que estão a fazer. A seguir treinam nos manequins que temos para todos estes procedimentos e treinam no manequim até à exaustão, até acharem que estão impecáveis, e depois treinam uns nos outros.
Só depois de treinarem uns dos outros é que partem para o treino com os doentes simulados e depois, eventualmente, com os doentes reais. Mas isto é uma gradação que faz com que todo este ensino não seja apenas teórico, depois não seja só prático em manequins, mas seja prático neles próprios uns nos outros, não é? Desde coisas tão básicas como a auscultação cardíaca ou pulmonar, ou o exame da palpação do abdômen, ou o exame das articulações, até coisas mais complexas, mais como medir uma pressão arterial, ou dar injeções, ou retirar sangue uns aos outros. E, portanto, tudo isto é uma gradação e tudo o que é ensinado é feito nesta gradação até chegar ao doente real. Ao contrário do que era tradicionalmente na medicina, como eu aprendi nos meus tempos, que era a primeira vez que eu fui tirar sangue, foi a um doente real e eu nunca tinha feito isso na vida. Não é? E, portanto, Coitado. É feito um bocadinho à custa do doente e do próprio sofrimento do doente, que já está numa situação muito vulnerável, não é? E o que nós queremos fazer aqui é uma coisa completamente diferente, é que o nosso aluno, quando chegar a um doente real e tiver que colher sangue, uma amostra de sangue, o faça com um profissionalismo como já o tivesse feito aquilo há 5 anos e, portanto, não haja qualquer problema. Joana, diga-me que isto é uma experiência fantástica. Para quem está no primeiro ano de medicina, imaginou que ia estar a fazer palpação aos seus... a alguém, a sério? Nunca imaginei. Ou a picar alguém? Como é que correu isso? Especificamente, por exemplo, a aula de injeções, porque foi provavelmente aquela que foi mais chocante, algo mais completamente diferente do que já tínhamos feito antes, por exemplo, fazer palpação, auscultação, é algo que posso fazer, por exemplo, em casa, mas injeções foi algo que realmente que nós chegámos àquela aula e percebemos, estamos mesmo a fazer alguma coisa que eu faria num hospital. Sim. Foi mesmo aquele momento que definiu e alertou, foi como se fosse a luz daquele momento. E realmente senti que é necessária muita colaboração e muita confiança entre nós para conseguirmos praticar umas nas outras e injetar uma agulha umas nas outras e ter aquela confiança de eu faço a ti, tu fazes-me a mim, aprendemos juntas e está. Pois, isso é extraordinário. Os alunos também têm a oportunidade, têm umas salas que nós chamamos salas TIP, de Teacher Independent Practice, que são algumas salas que temos aqui no Skills Lab, onde depois destas aulas práticas podem treinar, continuar a treinar estes procedimentos, nomeadamente nos manequins, bastante para tal, reservar a sala, reservar o manequim e podem continuar a fazer o seu treino até acharem que já têm um master naquele procedimento. E, portanto, fornecemos aos alunos essa possibilidade de continuar a treinar, inclusive nos nossos manequins, sem o professor estar presente. Eu ia perguntar riscos, vantagens de tudo isto. Não estou a ver que tenha propriamente riscos, a não ser eles poderem Não, o risco nulo até porque, como é feito desta forma gradual e, portanto, eles só treinam uns nos outros depois de o professor ver que nos manequins eles treinam, enfim, que não há já qualquer problema. E depois já pode o risco, claro, de alguém dar uma injeção menos bem ou menos mal e o colega queixar-se mais ou menos. Mas isso faz parte, até faz com que o colega que depois se queixa, quando for ele a dar, tem mais cuidado porque percebe o que é que aquilo custa. Exatamente. A pergunta é um bocadinho também para si, Joana. Riscos, vantagens óbvias, mas há algum risco nisto? Vantagens são óbvias, são aquelas que podemos aprender tanto a confiar nos nossos colegas e futuros colegas no hospital também, mas também nos colegas de curso. Diria que desvantagens... Não há nenhuma. Seguramente. Não consigo pensar em nada, honestamente. Pois, não há. Porque mesmo os erros são normais e algo que nós aprendemos ao longo do ano. Errar é normal e o facto de nós termos este tempo inicial para aprendermos a errar e aprendermos a criar toda uma exceção para, ok, estamos nesta aula, vamos aprender, na próxima fazemos melhor. Acho que essa confiança que nós geramos acabamos por melhorar imenso e não... Este é um espírito que é muito importante aqui, que é dizer aos alunos que eles podem errar à vontade. Não tem que provar nada a ninguém. Inclusive nós temos alguns momentos de avaliação, que são o que nós chamamos de avaliações formativas, em que o aluno em frente ao professor, é-lhe colocada 2 ou 3 questões que eles têm que resolver, nomeadamente fazer uma parte do exame objetivo, etc., e que o aluno pode errar à vontade. E são momentos de avaliação, são avaliações formativas, servem para que o aluno, se errar, o professor diz, olha, não fizeste bem, devias ter feito mais assim ou mais assado, discutem os dois como é que na próxima vez farão melhor, e passado 2 ou 3 meses há outro momento de avaliação formativa, da mesma forma, o aluno pode errar na sua formação, não tem nota por causa disso, nem melhor nem pior, é apenas uma coisa mais qualitativa de estamos no bom caminho, temos que melhorar ou não,
e depois só no fim do ano é que tem então a avaliação sumativa, com uma nota, enfim, o seu exame. Mas temos ao longo do ano, não só em todas as aulas, mas nestes momentos de avaliação, são momentos de avaliação formativa, ou seja, são onde pode errar à vontade, porque o que nós queremos é que ele chegue ao fim do ano e seja capaz de fazer todos esses procedimentos e lidar com os doentes da forma mais correta. Eu queria voltar aqui ao tema do Skill Labs, do centro de simulação, da importância da simulação e a importância dos ambientes quase reais nesta formação. Sim. Como é que isto se vai complexificando ao longo do curso? Isto vai se complexificando. Que ambientes é que vão sendo criados? Nós vamos, em termos de simulação, temos não só aqui no nosso Skills Lab, gradualmente as coisas vão se complexificando bastante. Basta dizer que para o ano eles vão ter que fazer partos aqui nos nossos manequins, com a Suzy, que a Suzy dá à luz várias vezes por dia. Vão ter que reanimar adultos, vão ter que reanimar crianças, enfim, as coisas vão cada vez mais se complexificando ao longo destes primeiros 3 anos, que enquanto eles estão aqui connosco no Skills Lab, e depois quando entrarem nos anos clínicos e forem para o Hospital da Luz, vão ter ao dispor o centro de simulação da Learning Health, da Luz, um dos maiores, se não um dos maiores da Europa, e portanto aí vão passar para um outro nível de simulação clínica de alta fidelidade, e portanto há aqui um contínuo entre aquilo que é aprendido mais básico, mas já com bastante complexidade nestes primeiros 3 anos no Skills Lab, e o que é ensinado depois no 4º e 5º ano do curso no Centro de Simulação da Luz. Joana, até agora o que é que custou mais disto tudo? De ser quase médica, estar a fazer de quase médica? A nível de consultas e aulas práticas, tipo Skills ou Core. Por exemplo, sim. Eu diria que aquilo que eu gosto mais é o Core, que são as consultas simuladas, porque consigo aplicar aquilo que eu aprendi no Skills também. Ou seja, no Core, como já foi mencionado, nós temos a examinação física. Ou seja, tudo isso consegue-me lidar estar numa consulta, dar a consulta, estar a ser gravado e saber que vou receber um feedback, vou conseguir melhorar a partir daquilo, mas também consigo praticar o que eu aprendi numa aula prática, mas também consigo melhorar a minha comunicação e a minha relação com o paciente, que é algo que realmente tenho vindo a estagnar ao longo do tempo. Talvez o melhor exemplo que eu possa dar tem a ver com a aula em que nós os ensinamos a medir a pressão arterial, em que eles mediram a pressão arterial nos manequins, que temos próprios para pressão arterial, em que nós podemos variar os valores de pressão e eles têm que dizer quais são os valores reais que estão a medir, depois medem uns nos outros e, enfim, estão uma aula inteira a medir, e depois tem uma consulta com um doente simulado, que por acaso tem um problema a nível da tensão arterial e tem que medir a pressão arterial a esse doente. E apesar de todo o treino que tiveram na aula, uns nos outros e no manequim, quando chega à altura de medir a pressão arterial ao doente, trememos as mãos, deixaram cair o esfigomanómetro, nada funcionava, esqueciam-se de apertar a válvula, enfim. O facto de ser um doente real, não é real, é um simulado, mas o facto de estarem perante um doente levou a coisa para uma outra dimensão. E, portanto, apesar do procedimento estar completamente percebido do ponto de vista teórico e treinado uns nos outros e nos manequins, o ter que medir num estranho tornou a coisa logo muito mais complexa. O Paulo enviou-nos umas notas para prepararmos esta conversa, e a última dizia assim: na Faculdade de Medicina da Universidade Católica formamos alunos mais felizes. Diga-me lá o que é que isto quer dizer, que depois vou perguntar à Joana se isto é mesmo verdade. É fundamental que eles se divirtam durante o curso. O curso de medicina é um curso longo, é um curso que pode ser maçudo, tem muitas matérias. Todos nós sabemos que o médico tem que processar uma quantidade de informação brutal ao longo da sua vida. E, portanto, enfim, é fundamental que nós possamos marcar também a diferença, dando a estes alunos alguns momentos de alegria no meio de todo o estudo que têm que fazer. E o Skills Lab eu penso que é o local ideal para eles terem esses momentos de maior felicidade quando estão a entrevistar doentes, quando estão a fazer procedimentos, quando estão a observar doentes, porque no fundo foi para isso que vieram para a medicina, era esse o seu sonho quando vieram para a medicina, e nós estamos a tornar uma possibilidade isso ser real, não daqui a 4 anos ou 5 ou daqui a 6 quando forem médicos, mas já no primeiro ano. Muito bem. E portanto eu acho que isso é fundamental, conseguimos dar-lhes estes momentos de felicidade. Joana, é exigente mas é divertido, é isto? É isso, é apaixonante e é isso que torna divertido, é o facto de saber que estamos a conseguir alcançar algo que desde sempre desejamos. Isso é muito bom. Bom, é ótimo ouvir, é ótimo saber que... Eu tenho ouvido sempre já vamos no nosso episódio 7, se não perdi a conta,
mas tenho ouvido dizer, estamos a formar bons médicos é formar boas pessoas, mas é também formar pessoas felizes e, portanto... É isso mesmo. Muito obrigada a ambos, foi ótimo poder ter esta conversa convosco. Percebemos, por exemplo, que a simulação, não é, tem um papel essencial na formação médica, porque permite criar ambientes quase reais, sem risco para os doentes. Nestes ambientes simulados, são criados no Skill Labs da Faculdade de Medicina da Católica, mas também um dia mais tarde, aqui na vossa vida como estudantes no Centro de Simulação do Hospital da Luz de Lisboa. Os alunos podem viver a realidade com que vão ter de lidar na sua vida futura. É essa, como ouvimos neste podcast, uma experiência fundamental na sua vida. Mais uma vez, obrigado, Paulo, obrigada, Joana, por terem partilhado o vosso conhecimento, experiência, as vossas expectativas, sobretudo as da Joana, connosco. O vosso contributo vai, com certeza, ajudar quem ainda possa ter dúvidas sobre as vantagens de vir estudar para esta faculdade e para o Hospital da Luz, e estudar também para o Hospital da Luz de Lisboa, o primeiro hospital universitário privado do nosso país. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Muito obrigada. E assim que nos têm acompanhado nestes episódios do Quase Médico, prometemos voltar com mais alunos e mais professores. E mais novidades deste curso que está agora a dar os primeiros passos. Siga-nos e subscreva todos os programas do podcast Hospital da Luz. Estamos em todas as plataformas. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.